Você já sentiu que a vida parece falar com você, como se quisesse deixar sinais escondidos no meio do caos do dia a dia? Muitas vezes, não prestamos atenção nesses sinais, mas eles estão ali, esperando para nos ensinar algo profundo. E hoje, eu vou compartilhar com você as 10 coisas que a vida nos ensina. Só que tem um detalhe. A última delas é a mais poderosa, a mais transformadora. E pode mudar para sempre a maneira como você enxerga o mundo e até a si mesmo. Então já fica comigo até o final, porque se você sair no meio, vai perder justamente a revelação que pode acender uma nova luz no seu caminho. E antes de começarmos, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos e ainda ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que, como você, também buscam sentido e crescimento na vida. Agora, vamos direto para a primeira lição. Primeira lição: nada é permanente. Uma das primeiras coisas que a vida nos ensina é que tudo passa. A dor, por mais intensa que seja, um dia se dissolve. A alegria, por mais vibrante que seja, também não dura para sempre. Isso pode parecer cruel, mas na verdade é libertador. Pense em um momento difícil que você já viveu. Talvez uma perda, uma decepção, uma fase em que parecia que o mundo estava contra você. Naquele instante parecia eterno, não é? Como se nunca fosse acabar. Mas acabou. Você sobreviveu. Você está aqui. Isso prova que nada permanece para sempre. Da mesma forma, aqueles dias de riso, de conquistas, de plenitude, também passaram. Não para nos entristecer, mas para nos mostrar que cada instante é único e deve ser vivido intensamente. A impermanência é um lembrete de que precisamos aprender a aproveitar o agora, porque ele não volta. Quantas vezes você já deixou de valorizar uma fase boa da sua vida só para depois sentir saudade dela? A vida está o tempo todo nos mostrando: aproveite, porque vai passar. E sabe o que é mais interessante? Quando você entende isso, até os momentos ruins se tornam mais suportáveis, porque você sabe que eles também não vão durar. A tempestade passa, o sol sempre volta a brilhar. Essa é a primeira grande lição. Nada é permanente. Nem a dor, nem a alegria, nem os obstáculos. Segunda lição: você não controla tudo. Outra coisa poderosa que a vida nos ensina é que, por mais que a gente queira ter o controle absoluto de tudo, existem forças maiores que nós. E quanto mais cedo entendemos isso, mais leves nos tornamos. Quantas vezes você já planejou algo nos mínimos detalhes, mas a vida veio e mudou tudo? Talvez você tivesse um objetivo claro, um caminho definido, mas uma reviravolta inesperada mudou completamente sua rota. Isso acontece com todos nós. No início, essa falta de controle assusta. Dá medo perceber que não podemos segurar todas as rédeas. Mas a vida insiste em nos ensinar que o segredo não está em controlar tudo, e sim em controlar a forma como reagimos. Se algo dá errado, você pode se desesperar, se entregar à frustração, ou pode respirar fundo, analisar a situação e procurar novas possibilidades. O que faz a diferença não é o que acontece, mas o que você faz com o que acontece. Imagine um barco em alto mar. Você não tem como controlar os ventos nem as ondas, mas pode ajustar as velas, mudar a direção e até aprender a remar quando o vento não sopra a seu favor. A vida é exatamente assim. Não dá para escolher tudo o que acontece, mas dá para escolher como reagir. Essa lição nos convida a abandonar a ilusão do controle total e abraçar a flexibilidade. Quem é rígido demais se quebra diante das tempestades, mas quem é flexível aprende a dançar com a vida, como um bambu que se curva ao vento sem perder a raiz. E aqui vai uma reflexão importante. Quando você tenta controlar tudo, vive em constante ansiedade.
Mas quando aprende a confiar no fluxo da vida, encontra paz até no meio do caos. E lembre-se, estamos só no começo. O que vem pela frente são lições ainda mais profundas, e a última é a mais surpreendente de todas. Por isso, continua comigo, porque no próximo bloco vamos falar sobre a terceira e a quarta lição. E elas têm o poder de mudar a forma como você encara as pessoas e os seus próprios erros. Escrever. Terceira lição. Pessoas vêm e vão. A vida é como uma estação de trem. Pessoas entram no nosso vagão, compartilham parte da jornada e em algum momento descem em outra parada. Algumas ficam por muito tempo, outras só por uma estação. E não importa o tempo que duram, todas deixam algo em nós. Talvez você já tenha vivido a dor de perder alguém importante. Não necessariamente pela morte, mas pela distância, por escolhas diferentes ou por simplesmente seguirem rumos opostos. No início, dói. Parece que estamos sendo abandonados. Mas com o tempo, a vida nos mostra que cada pessoa tem um propósito na nossa história. Algumas entram para nos ensinar sobre amor, outras para nos mostrar limites. Algumas chegam para nos apoiar, outras para nos desafiar. Algumas nos ajudam a crescer, outras testam a nossa paciência. Mas todas, sem exceção, nos transformam de alguma forma. Essa lição é dura, porque queremos permanência, queremos que certas pessoas fiquem para sempre. Mas a vida nos lembra, não podemos segurar ninguém à força. O que é verdadeiro fica, o que cumpre seu papel parte. E no fim, precisamos aprender a ser gratos até pelas despedidas, porque elas também nos moldam. Pense em todas as pessoas que já passaram pela sua vida. Quantas deixaram lembranças boas, quantas ensinaram lições valiosas e quantas mostraram caminhos que você talvez nunca tivesse visto sozinho. É assim que crescemos. Então, da próxima vez que alguém sair da sua vida, lembre-se, não é o fim do mundo, é apenas mais uma estação concluída e sempre haverá novos encontros pela frente. Quarta lição. O fracasso não é o fim. Se existe algo que a vida insiste em nos ensinar, é que errar faz parte do processo. O fracasso não é um muro intransponível, mas sim uma curva no caminho que pode nos levar ainda mais longe. Quando falamos em fracasso, a primeira reação é negativa. Ninguém gosta de errar, ninguém gosta de falhar. Mas e se eu te dissesse que os maiores acertos do mundo nasceram de falhas? Thomas Edison, por exemplo, falhou milhares de vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Quando perguntaram a ele sobre tantos erros, respondeu: "Eu não falhei, apenas descobri milhares de maneiras que não funcionam." Essa visão muda tudo. O fracasso deixa de ser um inimigo e passa a ser um professor. Cada erro nos mostra um caminho que não serve, mas ao mesmo tempo abre a possibilidade de tentarmos algo novo. A vida, nesse sentido, é generosa. Ela nos dá infinitas chances de recomeçar. O único fracasso verdadeiro é desistir. E aqui vai um ponto importante. Muitas vezes é justamente quando tudo dá errado que descobrimos uma força que nem sabíamos que tínhamos. É na queda que aprendemos a nos levantar com mais firmeza. É na rejeição que encontramos novas oportunidades. É na perda que descobrimos novas formas de seguir em frente. Se você está passando por um momento em que sente que falhou, lembre-se, o fracasso não define quem você é, mas sim como você reage a ele. A derrota não é permanente, ela é apenas um convite para recomeçar, agora com mais sabedoria. Imagine se todas as vezes que caíssemos quando aprendíamos a andar, tivéssemos desistido, nunca teríamos dado o primeiro passo. A vida é exatamente assim. Cada tropeço faz parte da caminhada. E olha que interessante, até aqui já vimos 4 grandes lições da vida. Mas a cada passo, vamos chegando mais perto daquela última lição, a mais poderosa de todas. Então, continua comigo,
porque no próximo bloco você vai descobrir a quinta e a sexta lição, que tem tudo a ver com gratidão e persistência. E talvez elas sejam justamente as chaves que você está precisando hoje para transformar os seus dias. Quinta lição: a gratidão transforma tudo. Existe uma chave invisível capaz de abrir portas que você nem imagina: a gratidão. Parece simples, mas a vida nos ensina com o tempo que agradecer muda a forma como enxergamos absolutamente tudo. Pense por um instante, quantas vezes você já se pegou reclamando? Reclamando da rotina, do trabalho, da falta de algo? É natural, porque nossa mente tende a focar no que falta e não no que já temos. Mas aí entra a lição da vida. Quando você muda o foco para a gratidão, algo extraordinário acontece. Um copo d'água deixa de ser só água e passa a ser um privilégio. A comida na mesa deixa de ser simples e passa a ser uma bênção. O abraço de alguém querido deixa de ser comum e se torna um presente único. A gratidão não muda as circunstâncias, mas muda a forma como você as enxerga. E quando isso acontece, a vida parece ganhar novas cores. O pouco se transforma em muito. O que parecia insuficiente se torna suficiente. É por isso que tantas pessoas falam em fazer um diário de gratidão. Porque quando você se acostuma a registrar todos os dias algo pelo qual é grato, mesmo que seja pequeno, você treina sua mente a enxergar abundância em vez de escassez. E acredite, quando você vibra em gratidão, a vida responde. É como se o universo dissesse: se você já valoriza o que tem, está pronto para receber mais. Então, se há algo que pode mudar sua vida hoje, é começar a agradecer. Não amanhã, não quando algo grandioso acontecer, mas agora. Pelas coisas simples, pela oportunidade de estar vivo, respirando, aprendendo. Essa é a quinta lição. A gratidão transforma o pouco em muito e nos mostra que já temos mais do que imaginamos. Sexta lição: a vida recompensa a persistência. Você já parou para pensar em quantos sonhos morreram antes de nascer, simplesmente porque alguém desistiu cedo demais? A vida ensina que não é o mais rápido que vence, mas sim aquele que continua, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Quantas vezes você esteve a um passo de algo incrível e quase desistiu? É como se estivéssemos cavando em busca de um tesouro. A maioria para quando falta apenas uma pá de terra para encontrar o ouro. Persistir não significa nunca sentir vontade de desistir. Persistir é sentir vontade de parar, mas continuar mesmo assim. É acreditar que cada passo, mesmo pequeno, te aproxima de onde você quer chegar. Grandes conquistas raramente acontecem de um dia para o outro. A vida quer testar a sua paciência, a sua resiliência, a sua disposição em continuar. E quem persiste, cedo ou tarde, é recompensado. Lembre-se, uma semente não vira árvore da noite para o dia. Ela precisa de tempo, de cuidado, de paciência, e assim é com os nossos sonhos. Pense em quantos exemplos existem de pessoas que só alcançaram o sucesso depois de muitos fracassos. Escritores rejeitados dezenas de vezes antes de publicarem seus livros. Atletas que perderam mais do que ganharam até conquistarem uma medalha. Empreendedores que faliram antes de criarem algo grandioso. A persistência é o filtro da vida. Só conquista quem realmente acredita. Então, da próxima vez que pensar em desistir, lembre-se desta sexta lição. A vida recompensa quem insiste, quem continua, quem não desiste na primeira dificuldade. E agora que já passamos da metade, as próximas lições vão se tornar ainda mais profundas. A sétima e a oitava lição vão falar sobre comparação e silêncio. Dois temas que podem parecer simples, mas que escondem segredos poderosos para viver com mais paz e clareza. E claro, não esquece, a última lição será a mais transformadora de todas. Então, fica comigo até o fim, porque o melhor ainda está por vir. Sétima lição:
A comparação é um ladrão de alegria. Quantas vezes você já olhou para a vida de alguém e se sentiu pequeno? Talvez pelas conquistas, pelo estilo de vida, pelo sucesso profissional ou até pela aparência. É natural que, em um mundo tão conectado, a gente caia na armadilha da comparação. Mas a vida nos ensina com insistência que comparar-se é desperdiçar energia. A comparação rouba a alegria porque nos faz acreditar que estamos sempre em falta. Você olha para o que o outro conquistou e esquece de olhar para a sua própria trajetória. É como se estivesse sempre em uma corrida, mas sem perceber que cada um corre em pistas diferentes. A vida não é uma competição. O progresso que realmente importa é o seu. Cada pessoa tem seu próprio tempo, suas próprias lutas e seus próprios aprendizados. Quando você entende isso, descobre algo libertador. Você não precisa ser melhor do que ninguém, só precisa ser melhor do que foi ontem. Pense em uma árvore, um carvalho e uma cerejeira nunca se comparam. Cada uma floresce no seu tempo, no seu jeito, com a sua beleza única. O mesmo vale para nós, seres humanos. Se você está se comparando agora, lembre-se, não conhece as batalhas ocultas do outro, nem o quanto ele precisou passar para chegar onde está. Foque no seu caminho, nas suas pequenas vitórias e celebre cada passo. Essa é a 7ª lição. Comparar-se é viver em escassez. Focar em si mesmo é viver em abundância. 8ª lição. O poder do silêncio. Vivemos em uma era de barulho. O mundo grita, as redes sociais nunca se calam, as opiniões chegam de todos os lados. Mas a vida nos ensina que, às vezes, o maior poder está no silêncio. O silêncio não é ausência de palavras, mas presença de escuta. É naquele momento em que você escolhe não reagir, não atacar, não se justificar, mas apenas ouvir. Quantos conflitos poderiam ser evitados se tivéssemos escolhido o silêncio em vez da resposta impulsiva? Quantas oportunidades de aprendizado perdemos porque falamos mais do que escutamos? O silêncio também é o espaço onde encontramos nós mesmos. Quando nos afastamos do barulho externo, conseguimos ouvir a voz interior, aquela que muitas vezes é abafada pela correria do dia a dia. É no silêncio que encontramos clareza, paz e até inspiração. E o mais interessante, o silêncio não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, muitas vezes é demonstração de força. Só quem domina a si mesmo consegue calar quando tudo dentro pede para gritar. Lembre-se, nem toda batalha merece resposta. Às vezes, o maior gesto de sabedoria é escolher o silêncio e deixar que o tempo mostre a verdade. Essa é a 8ª lição. O silêncio, quando bem usado, é mais poderoso do que 1000 palavras. E agora estamos nos aproximando do grande final. No próximo bloco vamos falar sobre a 9ª e a 10ª lição. A 9ª traz um ensinamento sobre ciclos que pode mudar a forma como você encara despedidas e recomeços. E a 10ª? Bom, a 10ª é a revelação mais poderosa deste vídeo, aquela que pode transformar completamente a sua visão sobre a vida. Por isso, não sai daí, o melhor ainda está por vir. 9ª lição. A vida é feita de ciclos. A vida nunca é uma linha reta. Ela se move em ciclos que começam e terminam, muitas vezes sem a nossa permissão. A infância dá lugar à adolescência, que abre espaço para a vida adulta. Amizades nascem, florescem e, em alguns casos, se despedem. Trabalhos chegam e vão embora. Lugares que chamamos de casa, um dia deixam de ser o nosso lar. Isso pode ser doloroso, porque nós, seres humanos, gostamos de estabilidade. Queremos que tudo dure para sempre. Mas a vida insiste em nos ensinar que crescer exige mudança. E mudar quase sempre significa encerrar um ciclo para dar início a outro. Fechar ciclos não significa esquecer ou apagar o passado. Significa reconhecer
que aquela fase já cumpriu seu propósito e que agora é hora de abrir espaço para o novo. É como uma árvore que precisa soltar as folhas secas no outono para florescer de novo na primavera. Muitas vezes ficamos presos em situações, pessoas ou lugares porque temos medo do vazio que a mudança pode trazer. Mas a vida mostra, repetidas vezes, que é justamente nesse vazio que surgem as novas oportunidades. Essa é a 9ª lição. Não tenha medo de fechar capítulos. Só assim você cria espaço para escrever novas histórias. 10ª lição. Tudo tem um propósito. E agora chegamos à lição mais poderosa de todas, aquela que conecta todas as anteriores e pode mudar completamente a forma como você enxerga cada detalhe da sua vida. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Pense nas dores que você já enfrentou. Pense nas pessoas que foram embora, nos fracassos, nas derrotas, nas quedas. Agora pense em como tudo isso te moldou, em como cada experiência, boa ou ruim, contribuiu para quem você é hoje. A vida nos ensina que até mesmo os momentos mais difíceis carregam uma razão escondida. Às vezes, só conseguimos entender o propósito muito tempo depois, quando olhamos para trás e conectamos os pontos. Mas ele está sempre lá. Essa lição muda tudo, porque nos tira do papel de vítimas e nos coloca no papel de protagonistas. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Passamos a perguntar, para que isso aconteceu comigo? O que eu tenho a aprender com isso? E quando você enxerga a vida por esse ângulo, até os obstáculos se transformam em aliados. A dor vira combustível para a evolução. As perdas abrem espaço para novos ganhos. As quedas revelam a força que você não sabia que tinha. Essa é a 10ª lição, e talvez a mais transformadora. Tudo tem um propósito. Nada é em vão. Conclusão. O grande aprendizado. Agora que você conheceu essas 10 lições, percebe que a vida é uma mestra silenciosa, que nos ensina a cada passo, em cada detalhe, em cada experiência. Muitas vezes não entendemos no momento, mas um dia a ficha cai. E aí tudo faz sentido. Eu quero te convidar a refletir. Dessas 10 lições, qual foi a que mais falou com você hoje? Qual delas você sente que já está vivendo? E qual ainda precisa colocar em prática? Compartilha nos comentários, porque eu quero muito conhecer a sua história e saber como essas lições têm feito sentido na sua vida. E claro, não esquece, se esse vídeo trouxe valor para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Assim, a gente continua crescendo juntos e espalhando essas mensagens que podem transformar a vida de muita gente. Lembre-se, a vida nunca deixa de ensinar. A grande questão é, você está disposto a aprender?